Crítica da Razão Pura, obra de Immanuel Kant. A Sua Excelência, o Ministro de Estado do Rei, Barão de Zedlitz. Senhor, promover pela sua parte o crescimento das ciências significa trabalhar no interesse de Vossa Excelência, pois essas duas coisas encontram-se intimamente ligadas, não só pelo posto eminente de um protetor, mas bem mais ainda pela familiaridade de um amador e de um conhecedor esclarecido. Por isso recorro ao único meio que, de certa maneira, está em meu poder para testemunhar a minha gratidão pela benevolente confiança com que Vossa Excelência me honra, julgando-me capaz de contribuir para esse fim. A mesma atenção benevolente com que Vossa Excelência dignou honrar a primeira edição desta obra, dedico também agora esta segunda, e com ela todos os outros interesses da minha carreira literária, e sou com mais profundo respeito de Vossa Excelência o servidor muito obediente e humilde, Immanuel Kant. Königsberg, 23 de abril de 1787. Em o último parágrafo da dedicatória é assim concebido: a quem agrada a vida especulativa, a aprovação de um juiz esclarecido e válido é, entre os desejos razoáveis, um poderoso encorajamento a esforços cuja utilidade é grande, embora imediata, e por isso completamente desconhecida do vulgo. A um tal juiz e a sua benevolente atenção, dedico este escrito e coloco sob a sua proteção todos os outros interesses da minha carreira literária, e sou com mais profundo respeito de Vossa Excelência, servidor muito obediente e humilde, Immanuel Kant. Königsberg, 29 de março de 1781. Prefácio da primeira edição. A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de ser atormentada por questões que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar resposta por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Não é por culpa sua que cai nessa perplexidade. Parte de princípios cujo uso é inevitável no decorrer da experiência e, ao mesmo tempo, olha como que um acento faz sentido. Não é por culpa sua que cai. Não é por culpa sua que cai nessa perplexidade. Parte de princípios cujo uso é inevitável no decorrer da experiência e, ao mesmo tempo, suficientemente garantido por esta. Ajuda, por estes princípios, elevar-se cada vez mais alto, como de resto lhe consente a natureza para condições mais remotas. Porém, logo se apercebe que, desta maneira, a sua tarefa há de ficar sempre inacabada, porque as questões nunca se esgotam. Vê-se obrigada, por conseguinte, a refugiar-se em princípios que ultrapassam todo o uso possível da experiência e, não obstante, estão ao abrigo de qualquer suspeita, pois o senso comum está de acordo com eles. Assim, a razão humana cai em obscuridades e contradições que a autorizam a concluir dever ter se apoiado em erros ocultos algures, sem, contudo, os poder descobrir. Na verdade, os princípios de que se serve, uma vez que ultrapassam os limites de toda a experiência, já não reconhecem nesta qualquer pedra de toque. O teatro destas disputas infindáveis chama-se metafísica. Houve um tempo em que esta ciência, a metafísica, era chamada rainha de todas as outras, e, se tornarmos a intenção pela realidade, mereceria amplamente esse título honorífico, graças à importância capital do seu objeto. No nosso tempo, portanto, tornou-se moda testemunhar-lhe o maior desprezo, e a nobre dama, repudiada e desamparada, lamenta-se como Hécuba.
Inicialmente, sobre a hegemonia dos dogmáticos, o seu poder era despótico. Porém, como a legislação ainda trazia consigo o vestígio da antiga barbárie, pouco a pouco, devido às guerras intestinas, caiu essa metafísica em completa anarquia e os céticos, espécie de nômades, que em repugnância em se estabelecer definitivamente numa terra, rompiam de tempos a tempos a ordem social. Como felizmente eram pouco numerosos, não puderam impedir que os seus adversários, os dogmáticos, embora sem concordarem num plano prévio, tentassem repetidamente restaurar a ordem destruída. Nos tempos modernos, houve um momento em que parecia irem terminar todas estas disputas, graças a uma certa filosofia do entendimento humano, a do célebre Locke, e a ser dedicada inteiramente à legitimidade dessas pretensões. Embora essa suposta rainha tivesse um nascimento vulgar, derivasse da experiência comum, e por isso, com justiça, a sua origem tornasse suspeitas as suas exigências. Aconteceu, no entanto, que esta genealogia tinha sido imaginada falsamente, e assim a metafísica continuou a afirmar suas pretensões, pelo que de novo tudo caiu no dogmatismo arcaico e carcomido, e finalmente no desprestígio a que se tinha querido subtrair a ciência. Agora, depois de serem tentados todos os caminhos, ao que se vê, em vão reina o enfado e um indiferentismo que engendram o caos e a noite das ciências. Mas também, ao mesmo tempo, são origem, ou pelo menos prelúdio, de uma próxima transformação e de uma renovação dessas ciências que um zelo mal entendido tornaram obscuras, confusas e inúteis. Vão, com efeito, afetar indiferença perante semelhantes investigações, cujo objetivo não pode ser indiferente à natureza humana. Esses pretensos indiferentistas, por mais que busquem, tornam-se irreconhecíveis, substituindo a terminologia na escola por uma linguagem popular. Não são capazes de pensar qualquer coisa sem recair inevitavelmente em afirmações metafísicas. Porém, esta indiferença que se produz no meio dos florescimentos de todas as ciências e ataca precisamente aquela cujos conhecimentos, se pudéssemos adquiri-los, renunciaríamos com menos facilidade do que a qualquer outro, é um fenômeno digno de atenção e de reflexão. Evidentemente que não é efeito de leviandade, mas do juízo amadurecido da época que já não se deixa seduzir por um saber aparente. É um convite à razão para de novo empreender a mais difícil das suas tarefas, a do conhecimento de si mesma e da constituição de um tribunal que lhe assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa coordenar-lhe todas as presunções infundadas. E tudo isto não por decisão arbitrária, mas em nome das suas leis eternas e imutáveis. Esse tribunal, outra coisa não é que a própria crítica da razão pura. Por uma crítica assim, não entendo uma crítica de livros e de sistemas, mas da faculdade da razão em geral, com respeito a todos os conhecimentos a que pode aspirar. Independentemente de toda a experiência, portanto, a solução do problema da possibilidade ou impossibilidade de uma metafísica em geral e a determinação tanto das suas fontes como da sua extensão e limites, tudo isto, contudo, a partir de princípios. Nota: de vez em quando ouve-se queixas acerca da superficialidade do modo de pensar da nossa época e sobre a decadência da ciência rigorosa, pois eu não vejo que as ciências cujo fundamento está bem assente, como a matemática, a física, etc., mereçam, no mínimo, que seja uma censura. Pelo contrário, mantêm a antiga reputação de bem fundamentadas e ultrapassam-na, mesmo nos últimos tempos. Esse mesmo espírito
mostrar-se-ia também eficaz, mas demais espécies de conhecimento, se houvesse o cuidado prévio de retificar os princípios dessas ciências. A falta desta retificação, a indiferença, a dúvida e, finalmente, a crítica severa são outras provas de um modo de pensar rigoroso. A nossa época é a época da crítica, a qual tudo tem de que submeter-se. A religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela, mas então suscitam contra ela justificativas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito que a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público exame. Assim, enveredei por este caminho, o único que me restava seguir, e sinto-me lisonjeado por ter conseguido eliminar todos os erros que até agora tinham dividido a razão consigo mesma no seu uso fora da experiência. Não evitei as suas questões, desculpando-me com a impotência da razão humana. Pelo contrário, especifiquei-as completamente segundo princípios e depois de ter descoberto o ponto preciso do mal-entendido da razão consigo mesma, resolvi-as com a sua inteira satisfação. Não dei, é certo, aquelas questões as respostas que o exaltado desejo dogmático de saber desejaria esperar, pois é impossível satisfazê-lo de outra forma que não seja por artes mágicas das quais nada entendo. Tampouco residia aí o objeto do destino natural da nossa razão. O dever da filosofia era dissipar a ilusão proveniente de um mal-entendido, mesmo com risco de destruir uma quimera tão amada e enaltecida. Nesse trabalho, a minha grande preocupação foi descer ao pormenor e atrevo-me a afirmar não haver um problema metafísico que não se resolva aqui, ou pelo menos não encontre neste lugar a chave da solução. Com efeito, a razão pura é uma unidade tão perfeita que, se o seu princípio não fosse suficiente para resolver uma única questão de todas aquelas que lhe são propostas pela sua natureza, haveria que rejeitá-lo, pois não se poderia aplicar a qualquer outra com perfeita segurança. Ao falar assim, julgo perceber na fisionomia do leitor um misto de indignação e desprezo por pretensões aparentemente tão vaidosas e modestas, e contudo são incomparavelmente mais moderadas do que as de qualquer autor do programa mais vulgar, que pretende, por exemplo, demonstrar a natureza simples da alma ou a necessidade de um primeiro começo do mundo. Realmente, tal autor assume o compromisso de estender o conhecimento humano para além de todos os limites da experiência possível, coisa que, devo confessá-lo com humildade, ultrapassa inteiramente o meu poder. Em vez disso, ocupo-me unicamente da razão e do seu pensar puro, e não tenho necessidade de procurar longe de mim o seu conhecimento pormenorizado, pois o encontro em mim mesmo. E já a lógica vulgar me dá um exemplo de que se podem enunciar de maneira completa e sistemática todos os atos simples da razão. O problema que aqui levanto é simplesmente o de saber até onde posso esperar alcançar com a razão se me for retirada toda a matéria e todo o concurso da experiência. Julgo ter dito o bastante acerca da perfeição a atingir em cada um dos fins e a extensão a dar à investigação de conjunto de todos eles, que não constitui um propósito arbitrário, mas que a natureza mesma do conhecimento nos propõe como matéria da nova investigação crítica. Há ainda a ter em conta a certeza e a clareza dos requisitos, que se reportam à forma e se devem considerar qualidades essenciais a exigir de um autor que se lança em empresa tão delicada. Nos respeitante à certeza, a lei que impus a mim próprio obriga-me a que,
Nesta ordem de considerações, de modo algum seja permitido emitir opiniões e que tudo o que se pareça com uma hipótese seja mercadoria proibida, que não se deve vender nem pelo mais baixo preço, mas que urge confiscar logo que seja descoberta. Com efeito, todo conhecimento que possui um fundamento a priori anuncia-se pela exigência de ser absolutamente necessário. Com mais razão, deve assim acontecer a respeito de uma determinação de todos os conhecimentos puros a priori, que deve servir de medida e, portanto, de exemplo a toda certeza apodítica, filosófica. Só ao leitor competirá julgar se me mantive fiel neste ponto ao meu compromisso, pois ao autor apenas convém apresentar razões e não decidir dos efeitos delas sobre os juízes. Contudo, para que nada possa inocentemente ser causa de que se enfraqueçam estas razões, seja permitido ao autor que ele próprio assinale as passagens que poderiam ocasionar alguma desconfiança, embora apenas tenham importância secundária, a fim de prevenir a influência que o mais leve escrúpulo do leitor poderá exercer mais tarde no juízo relativamente ao fim principal. Não conheço investigações mais importantes para estabelecer os fundamentos da faculdade que designamos por entendimento e, ao mesmo tempo, para a determinação das regras e limites do seu uso, do que aquelas que apresentei no segundo capítulo da Analítica Transcendental, intitulado Dedução dos Conceitos Puros do Entendimento. Também foram as que me custaram mais esforço, mas espero que não tenha sido o trabalho perdido. Esse estudo, elaborado com alguma profundidade, consta de duas partes. Uma reporta-se aos objetos do entendimento e devo expor e tornar compreensível o valor objetivo desses conceitos a priori e, por isso mesmo, entra essencialmente no meu desígnio. A outra diz respeito ao entendimento puro em si mesmo, do ponto de vista da sua possibilidade e das faculdades cognitivas em que assenta. Estuda-o, portanto, no aspecto subjetivo. Essa discussão, embora de grande importância, para o meu fim principal não lhe pertence essencialmente, pois a questão fundamental reside sempre em saber o que podem e até onde podem o entendimento e a razão conhecer, independentemente da experiência, e não como é possível a própria faculdade de pensar. Uma vez que esta última questão é, de certa maneira, a investigação da causa de um efeito dado e, nessa medida, também algo semelhante a uma hipótese, embora de fato não seja assim, como noutra ocasião mostrarei, para ser este o caso de me permitir formular opiniões e deixar ao leitor igualmente a liberdade de emitir outras diferentes. Por isso, devo pedir ao leitor para se lembrar de que, se a minha dedução subjetiva não lhe tiver criado a inteira convicção que espero, a dedução objetiva, que é a que me importa principalmente, conservada toda a sua força, bastando, de resto, para isso, o que é dito de páginas 92 a 93. Finalmente, no que respeita à clareza, o leitor tem o direito de exigir, em primeiro lugar, a clareza discursiva, lógica, por conceitos. Seguidamente, também a clareza intuitiva estética, por intuições, isto é, por exemplos e outros esclarecimentos em concreto. Cuidei suficientemente da primeira, pois dizia respeito à essência do meu projeto, mas foi também a causa acidental que me impediu de me ocupar suficientemente a outra exigência, que é justa, embora o não seja de uma maneira tão estrita como a primeira. No decurso do meu trabalho, encontrei-me quase sempre indeciso sobre o modo como a este respeito devia proceder.
Os exemplos e as explicações pareciam-me sempre necessários, e no primeiro esboço apresentaram-se, de fato, nos lugares adequados. Contudo, bem depressa, vi a grandeza da minha tarefa e a multidão de objetos de que tinha de me ocupar, e dando conta de que, expostos de uma forma seca e puramente escolástica, esses objetos dariam extensão suficiente à minha obra, não me pareceu conveniente torná-la ainda maior com exemplos e explicações apenas necessários de um ponto de vista popular, tanto mais que esta obra não podia acomodar-se ao grande público e àqueles que são cultores da ciência. Não necessitam tanto que se lhes facilite a leitura, coisa sempre agradável, mas que, neste caso, poderia desviar-nos um pouco do fim em vista. Diz com verdade o padre Tarasson que, se avaliarmos o tamanho de um livro, não pelo número de páginas, mas pelo tempo necessário a compreendê-lo, poder-se-á afirmar de muitos livros que seriam muito mais pequenos, se não fossem tão pequenos. Mas se, por outro lado, for proposto como objetivo a inteligência de um vasto conjunto de conhecimentos especulativos, embora ligados a um princípio único, poder-se-ia dizer, com igual razão, que muitos livros teriam sido muito mais claros se não quisessem ser tão claros. De fato, os expedientes para ajudar a ser claros são úteis nos pormenores, embora muitas vezes distraiam de ver o conjunto, impedindo o leitor de alcançar com suficiente rapidez uma visão desse conjunto. Com o seu brilhante colorido, encobre, por assim dizer, e tornam invisível a articulação ou a estrutura do sistema, que é o mais importante para se poder julgar da sua unidade e do seu valor. Parece-me que pode ser para o leitor coisa de não pequeno atrativo juntar o seu esforço ao do autor, se tiver a intenção de realizar inteiramente e de maneira duradoura uma obra grande e importante, de acordo com o plano que lhe é proposto. Ora, a metafísica, segundo os conceitos que dela apresentaremos aqui, é a única de todas as ciências que pode aspirar a uma realização semelhante, e isto em pouco tempo e com pouco trabalho, desde que se conseguem os esforços de tal modo que nada mais reste à posteridade que dispor tudo de uma maneira didática, de acordo com seus propósitos, sem por isso poder aumentar o conteúdo no que quer que seja. Na verdade, a metafísica outra coisa não é senão o inventário sistematicamente ordenado de tudo o que possuímos pela razão pura. Nada nos pode aqui escapar, pois o que a razão extrai inteiramente de si mesma não pode estar-lhe oculto. Pelo contrário, é posto à luz pela própria razão. Mal se tenha descoberto o princípio comum de tudo isso, a unidade perfeita desta espécie de conhecimentos derivados de simples conceitos puros, sem que nada da experiência, nem sequer mesmo uma intuição particular própria a conduzir a uma experiência determinada, possa exercer sobre ela qualquer influência no sentido de a estender ou de aumentar. Torna esta integridade incondicionada não somente possível, como ainda necessária. Eu próprio espero publicar com o título de Metafísica da Natureza um tal sistema da razão pura especulativa que, embora não tenha metade da extensão da crítica, deverá, no entanto, conter uma matéria incomparavelmente mais rica. Esta crítica teve primeiro que expor as fontes e as condições de possibilidade desta metafísica e necessitou de limpar e de alisar um terreno mal preparado. Espero aqui do meu leitor a paciência e a imparcialidade de um juiz, porém a metafísica da natureza terei necessidade da boa vontade e do concurso de um auxiliar. Com efeito, por mais completa que tenha sido na crítica, a exposição de todos os princípios que servem de base ao sistema, o desenvolvimento Com efeito, por mais completa que tenha sido na crítica, a exposição de todos os princípios que servem de base
O desenvolvimento deste exige que também se esteja de posse de todos os conceitos derivados impossíveis de enumerar a priori e que é necessário investigar um por um. Como a crítica foi esgotada toda a síntese dos conceitos, o mesmo será paralelamente exigido aqui, relativamente à análise, o que será fácil de conseguir e mais um entretenimento que um trabalho. Resta-me ainda dizer alguma coisa com respeito à impressão. Como o começo desta foi um tanto atrasado, pude somente receber para revisão cerca de metade das provas. Nela encontro algumas gralhas que não alteram. Falhas, com certeza está escrito gralhas aqui. Nela encontro algumas falhas que não altera o sentido exceptuado o da página, falhas, é isso mesmo, óbvio, o da página 374, linha 4 a partir de baixo, onde se deve ler specific, em vez de escapic. A antimonia da razão pura, de página 425 a página 461, encontra-se disposta sob a forma de quadro, de maneira a tudo o que pertence à tese estar sempre à esquerda e o que pertence à antítese sempre à direita. A antítese à direita. Adotei esta disposição para mais facilmente ser possível estabelecer comparação entre ambas. Esses livros digitais são cheios de erro de digitação, palavras escritas erradas. A gente tem que, na hora ali, mais ou menos sacar qual palavra que é, né? Estava escrito galhas, só pode ser falhas. Só o resultado permite imediatamente julgar se a elaboração dos conhecimentos pertencentes aos domínios próprios da razão segue ou não a via segura da ciência. Se após largos preparativos e prévias disposições se cai em dificuldades ao chegar à meta, ou se, para a atingir, se volta atrás com frequência, tentando outros caminhos, ou ainda se não é possível alcançar unanimidade entre os diversos colaboradores, quanto ao modo como deverá prosseguir o trabalho comum, então poderemos ter a certeza que esse estudo está longe ainda de ter seguido a via segura da ciência. É apenas mero tateio, sendo já grande o mérito da razão em ter descoberto, de qualquer modo, esse caminho, mesmo à custa de renunciar a muito do que continha a finalidade proposta de início e refletido. Pode reconhecer-se que a lógica destes remotos tempos desde remotos tempos, seguiu a via segura pelo fato de, desde Aristóteles, não ter dado um passo atrás, a não ser que se leve a conta de aperfeiçoamento a abolição de algumas subtilezas desnecessárias ou a determinação mais nítida do seu conteúdo, coisa que mais diz respeito à elegância que à certeza da ciência. Também é digno de nota que não tem até hoje progredido, parecendo, por conseguinte, acabada e perfeita tanto quanto se nos pode afigurar. Na verdade, se alguns modernos pensaram alargá-la, nela inserindo capítulos, quer de psicologia referentes às diferentes faculdades de conhecimento, à imaginação, o espírito, quer metafísicos, respeitantes à origem dos conhecimentos, ou as diversas espécies de evidência, consoante a diversidade dos objetos, idealismo, ceticismo, etc., quer antropológicos, relativos aos preconceitos, suas causas e remédios, provém isso do seu desconhecimento da natureza peculiar desta ciência. Não há acréscimo, mas desfiguração das ciências quando se confundem os seus limites. Porém, os limites da lógica estão rigorosamente determinados
por se tratar de uma ciência que apenas expõe minuciosamente e demonstra rigorosamente as regras formais de todo o pensamento, quer seja a priori ou empírico, qualquer que seja sua origem ou objeto, quer encontre ao nosso espírito obstáculos naturais ou acidentais. Que a lógica tenha sido tão bem sucedida deve-se ao seu caráter limitado, quer a autoriza e mesmo a obriga a abstrair de todos os objetos de conhecimento e suas diferenças, tendo nela o entendimento que se ocupar apenas consigo próprio e com a sua forma. Seria, naturalmente, muito mais difícil para a razão seguir a via segura da ciência, tendo de tratar não somente de si, mas também de objetos. Eis porque, enquanto propedêutica, a lógica é apenas com a antecâmara das ciências e tratando-se de conhecimentos, pressupõe-se, sem dúvida, uma lógica para os julgar, mas tem que procurar-se a aquisição destes nas ciências, própria e objetivamente designadas por esse nome. O que nestas há de razão é algo que é conhecido a priori, e nesse conhecimento de razão pode referir-se ao seu objeto de duas maneiras, ou pela simples determinação deste e do seu conceito, que deverá ser dado noutra parte, ou então realizando-o. O primeiro é o conhecimento teórico, o segundo, o conhecimento prático da razão. Em ambos, a parte pura, isto é, aquela em que a razão determina totalmente, a priori, o seu objeto, por muito ou pouco que contenha, deve ser exposta isoladamente, sem mistura com o que de outras fontes provém, pois é mau governo despender proventos levianamente, sem que posteriormente se possa distinguir, quando eles acabam, a parte da receita que pode suportar as despesas e a parte destas a reduzir. A matemática e a física são os dois conhecimentos teóricos da razão que devem determinar a priori o seu objeto. A primeira de uma maneira totalmente pura e a segunda, pelo menos, parcialmente pura, mas também por imperativo de outras formas de conhecimento que não as da razão. Desde os tempos mais remotos, que a história da razão pode alcançar no admirável povo grego, a matemática entrou na via segura de uma ciência. Simplesmente não se deve pensar que lhe foi tão fácil como a lógica, em que a razão apenas se ocupa de si própria, acertar com essa estrada real, ou melhor, abri-la por seu esforço. Creio antes que, por muito tempo, sobretudo, os egípcios se manteve tateante, e essa transformação definitiva foi devido a uma revolução operada pela inspiração feliz de um só homem, num ensaio segundo o qual não podia haver engano quanto ao caminho a seguir, abrindo e traçando para sempre e a infinita distância a via segura da ciência. A história desta revolução, do modo de pensar mais importante do que a descoberta do caminho que dobrou o famoso promontório, e a história do homem afortunado que a levou a cabo, não nos foi conservada. Toda a tradição que Diógenes Laércio nos transmitiu, nomeando o suposto descobridor dos elementos mais simples das demonstrações geométricas e que, segundo a opinião comum, nem sequer carecem de ser demonstrados, indica que a recordação da mudança operada pelo primeiro passo dado nesse novo caminho deve ter parecido extremamente importante aos matemáticos, tornando-se, por conseguinte, inovidável. Aquele que primeiro demonstrou o triângulo isósceles, fosse ele Tales ou como quer que se chamasse, teve uma iluminação, descobriu que não tinha de seguir passo a passo o que via na figura, nem o simples conceito que dela possuía para conhecer, de certa maneira, as suas propriedades, que antes deveria
produzi-la ou construí-la mediante o que pensava e o que representava a priori por conceitos, e que, para conhecer com certeza uma coisa a priori, nada devia atribuir-lhe, senão o que fosse consequência necessária do que nela tinha posto de acordo com o conceito. A física foi ainda mais lenta em encontrar a estrada larga da ciência. Só há século e meio, com efeito, o ensaio do arguto Bacon de Verulâmio, em parte, desencadeou e em parte, pois já dela havia indícios, não fez senão estimular essa descoberta que também só pode ser explicada por uma revolução súbita operada no modo de pensar. Aqui tomarei apenas em consideração a física, na medida em que se funda em princípios empíricos. Quando Galileu fez rolar no plano inclinado as esferas, com uma aceleração que ele próprio escolhera, quando Torricelli fez suportar pelo ar um peso que antecipadamente sabia idêntico ao peso conhecido de uma coluna de água, ou quando mais recentemente Stahl transformou metais em cal e esta, por sua vez, em metal, tirando-lhes e restituindo-lhes algo, foi uma iluminação para todos os físicos. Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo os seus próprios planos, que ela tem que tomar a dianteira com princípios que determinam os seus juízes segundo leis constantes e deve forçar a natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar por esta. De outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária que a razão procura e de que necessita. A razão, tendo por um lado os seus princípios únicos a poderem dar aos fenômenos concordantes a autoridade de leis, e por outro lado a experimentação que imaginou segundo esses princípios deve ir ao encontro da natureza para ser por essa ensinada, é certo, mas não na qualidade de aluno que aceita tudo o que o mestre afirma, antes na de juiz investido nas suas funções que obriga as testemunhas a responder aos requisitos, que obriga as testemunhas a responder aos quesitos que lhes apresenta. Assim, a própria física tem que de agradecer a revolução tão proveitosa do seu modo de pensar unicamente a ideia de procurar na natureza e não imaginar de acordo com o que a razão nela pôs, o que nela deverá aprender e que por si só não alcançaria saber. Só assim a física enveredou pelo trilho certo da ciência após tantos séculos em que foi apenas simples tateio. O destino não foi até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência, a metafísica, conhecimento especulativo da razão completamente à parte e que se eleva inteiramente acima das lições da experiência mediante simples conceitos. Não como a matemática, aplicando os conceitos, intuição, devendo, portanto, a razão ser discípula de si própria. É, porém, a mais antiga de todas as ciências e subsistiria, mesmo que as restantes fossem totalmente subvertidas pela voragem de uma barbárie que tudo aniquilasse. Na verdade, a razão sente-se constantemente embaraçada, mesmo quando quer conhecer a priori, como tem a pretensão, as leis que a mais comum experiência confirma. É preciso arrepiar caminho inúmeras vezes ao descobrir-se que a via não conduz onde se deseja. E no que respeita ao acordo dos seus adeptos relativamente às suas afirmações, encontra-se a metafísica ainda tão longe de o alcançar que mais parece um terreno de luta propriamente destinado a exercitar forças e onde nenhum lutador pôde jamais assenhorar-se de qualquer posição, por mais insignificante,
nem fundar sobre as suas vitórias conquista duradoura. Não há dúvida, pois, que até hoje o seu método tem sido um mero tateio e que é pior um tateio apenas entre simples conceitos. Por que será então que ainda aqui não se encontrou o caminho seguro da ciência? Acaso será ele impossível? De onde provém que a natureza pôs à nossa razão o impulso incansável de procurar esse caminho como um dos seus mais importantes desígnios? Mais ainda, quão poucos motivos teremos para confiar na nossa razão se, num dos pontos mais importantes do nosso desejo de saber, não só nos abandona, como nos iludi, não só nos abandona, como nos ludibria com miragens, acabando por nos enganar. Ou talvez até hoje nos tenhamos apenas enganado no caminho. De que indícios nos poderemos servir para esperar, em novas investigações, sermos melhor sucedidos do que os outros que nos precederam? Devia pensar que o exemplo da matemática e da física que, por efeito de uma revolução súbita, se converteram no que hoje são, seria suficiente, notável, para nos levar a meditar na importância da alteração do método que lhes foi tão proveitosa e para, pelo menos neste ponto, tentar imitá-las tanto quanto permite a sua analogia como conhecimentos racionais com a metafísica. Até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados. Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico. Não podendo prosseguir na explicação dos movimentos celestes, enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador, tentou, se não daria melhor resultado, fazer antes girar o espectador e deixar os astros imóveis. Ora, na metafísica pode-se tentar o mesmo, no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse de se guiar pela natureza dos objetos, não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori. Se pelo menos contrário, o objeto enquanto objeto dos sentidos se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa possibilidade. Como, porém, não posso deter-me nessas intuições, desde o momento em que devem tornar-se conhecimentos, como é preciso, pelo contrário, que as reporte como representações a qualquer coisa que seja seu objeto e que determino por meio delas, terei que admitir que ou os conceitos com a ajuda dos quais opero esta determinação se regulam também pelo objeto de... Recapitulando. Como é preciso, pelo contrário, que as reporte como representações a qualquer coisa que seja seu objeto e que determino por meio delas, terei que admitir que ou os conceitos com a ajuda dos quais opero esta determinação se regulam também pelo objeto e incorro na mesma dificuldade acerca do modo pelo qual dele podereis saber algo a priori, ou então os objetos, ou que é o mesmo, a experiência pela qual nos são conhecidos como objetos dados, regula-se por esses conceitos e assim vejo um modo mais simples de sair do embaraço. Com efeito,
A própria experiência é uma forma de conhecimento que exige concurso do entendimento, cuja regra devo pressupor em mim antes de me serem dados os objetos por consequência, a priori, e essa regra é expressa em conceitos a priori pelos quais tem de se regular necessariamente todos os objetos da experiência e com os quais devem concordar. Como gostava dessa palavra, o Kant, a priori. No tocante aos objetos, na medida em que são simplesmente pensados pela razão e necessariamente, mas sem poderem, pelo menos tais com a razão os pensa, ser dados na experiência, todas as tentativas, os pensar, pois têm que poder ser pensados, serão, consequentemente, uma magnífica pedra de toque daquilo que consideramos ser a mudança de método na maneira de pensar, a saber que só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos nelas pomos. Este ensaio dá resultado e promete o caminho seguro da ciência para a metafísica na sua primeira parte, que se ocupa de conceitos a priori, cujos objetos correspondentes podem ser dados na experiência conforme a esses conceitos. Efetivamente, com a ajuda desta modificação do modo de pensar, pode-se muito bem explicar a possibilidade de um conhecimento a priori e, o que é ainda mais, dotar de provas suficientes as leis que a priori, ainda mais dotar de provas suficientes as leis que a priori fundamentam a natureza tomada como conjunto de objetos das experiências. Ambas as coisas eram impossíveis, seguindo o processo até agora usado. Porém, desta dedução da nossa capacidade de conhecimento a priori, na primeira parte da metafísica, extrai-se um resultado insólito e, aparentemente, muito desfavorável à sua finalidade, da qual a segunda parte. Ou seja, que deste modo não podemos nunca ultrapassar os limites da experiência possível, o que é precisamente a questão mais essencial desta ciência. Porém, a verdade do resultado que obtemos nessa primeira apreciação do nosso conhecimento racional a priori é-nos dada pela contraprova. Este método, imitado do método dos físicos, consiste, pois, em procurar os elementos da razão pura naquilo que se pode confirmar ou refutar por uma experimentação. Ora, para examinar as proposições da razão pura, sobretudo quando ousam ultrapassar os limites das experiências possíveis, não se podem submeter à experimentação os seus objetos como na física, pelo que só é viável dispor os conceitos e princípios admitidos a priori, de tal modo que os mesmos objetos possam ser considerados de dois pontos de vista diferentes. Por um lado, como objetos dos sentidos e do entendimento na experiência, por outro, como objetos que apenas são pensados, isto é, como objetos da razão pura, isolada, e que se esforça por transcender os limites da experiência. Ora, consideradas as coisas deste duplo ponto de vista, verifica-se acordo com o princípio da razão pura. Encaradas de um só ponto de vista, surge inevitável o conflito da razão consigo própria. A experiência decide então em favor da justeza dessa definição. A experiência decide então em favor da justeza dessa distinção. Com efeito, o que nos leva necessariamente a transpor os limites da experiência e de todos os fenômenos é o incondicionado, que a razão exige necessariamente e com plena legitimidade nas coisas em si para tudo o que é condicionado, a fim de acabar assim a série das condições. Ora, admitindo que o nosso conhecimento por experiência se guia pelos objetos como coisas em si, descobre-se que o incondicionado não pode ser pensado sem contradição
Pelo contrário, desaparece a contradição se admitirmos que a nossa representação das coisas, tais como nos são dadas, não se regula por estas, consideradas como coisas em si, mas que são esses objetos como fenômenos que se regulam pelo nosso modo de representação, tendo consequentemente que buscar-se o incondicionado não nas coisas na medida em que as conhecemos, em que nos são dadas, mas na medida em que as não conhecemos enquanto coisas em si. Isto é uma prova de que tem fundamento o que inicialmente admitimos à guisa de ensaio. Resta-nos ainda investigar, depois de negado a razão especulativa, qualquer processo deste campo do suprassensível, e no domínio do seu conhecimento prático não haverá dados para determinar esse conceito racional transcendente do incondicionado e, assim, de acordo com o desígnio da metafísica, ultrapassar os limites de qualquer experiência possível com o nosso conhecimento a priori, mas somente do ponto de vista prático. Deste modo, a razão especulativa concede-nos, ainda assim, campo livre para essa extensão, embora o tivesse que deixar vazio, competindo-nos a nós preenchê-lo, se pudermos, com os dados práticos ao que por ela mesmo somos convidados. Nota: esta experimentação da razão pura tem grande analogia com a que os químicos por vezes denominam redução e, em geral, processo sintético. A análise do metafísico divide o conhecimento puro a priori em dois elementos muito diferentes, o das coisas como fenômenos e o das coisas em si. A dialética reúne-os para os pôr de acordo com a ideia racional e necessária do incondicionado, e verifica que essa concordância se obtém unicamente graças a essa distinção, a qual é, portanto, verdadeira. A tarefa desta crítica da razão especulativa consiste neste ensaio de alterar o método que a metafísica até agora seguiu, operando assim nela uma revolução completa, segundo o exemplo dos geômetras e dos físicos. É um trabalho acerca do método, não um sistema da própria ciência, porém circunscreve-a totalmente, não só descrevendo o contorno dos seus limites, mas também toda a sua estrutura interna. E é que a razão pura especulativa tem em si mesmo a particularidade de medir exatamente a sua capacidade em função dos diversos modos como escolhe os objetos para os pensar, bem como de enumerar completamente todas as diversas maneiras de pôr a si própria os problemas, podendo e devendo, assim, delinear o plano total de um sistema de metafísica. Efetivamente, em relação ao primeiro ponto, no conhecimento, a priori, nada pode ser atribuído aos objetos que o sujeito pensante não extraia de si próprio. Relativamente ao segundo, com respeito aos princípios de conhecimento, a razão pura constitui uma unidade completamente à parte e autônoma, na qual, como num corpo organizado, cada membro existe para todos os outros e todos para cada um, não podendo inserir-se com segurança qualquer princípio numa conexão sem ter sido ao mesmo tempo examinado o conjunto das suas conexões com todo o uso puro da razão. Também a metafísica, se tiver enveredado pelo caminho seguro da ciência, mediante esta crítica, tem a rara felicidade de que não goza nenhuma outra ciência racional que se ocupe de objetos, pois a lógica ocupa-se apenas da forma do pensamento em geral, de poder abranger totalmente o campo dos conhecimentos que lhe pertencem, completando assim a sua obra e transmitindo aos vindouros um patrimônio utilizável que não é suscetível de acrescentamento, porquanto apenas se
refere a princípios e limites do seu uso, que são determinados pela própria crítica. Este cunho de perfeição também lhe é inerente enquanto ciência fundamental e dela se deverá poder dizer: Nil actum reputans sic quidis superestit agendum. Nota: assim, as leis centrais do movimento dos corpos celestes trouxeram uma certeza total ao que Copérnico, de início, admitiu como hipótese e demonstraram, simultaneamente, a força invisível que liga a fábrica do mundo à atração de Newton, que para sempre ficaria ignorada se Copérnico não tivesse ousado, de uma maneira contrária ao testemunho dos sentidos e, contudo, verdadeira, procurar a explicação dos movimentos observados não nos objetos celestes,